Fala pessoal, voltamos aqui com o pastor Guilherme. Guilherme, muito obrigado por estar conosco aqui novamente, né? Agradecendo ele que é pastor na Presbiteriana Cairóis, falando um pouco sobre vocação, né? Falando sobre não só a vocação sobre o ministério pastoral, mas as outras vocações dentro do corpo também, dentro da igreja. Aproveitando já, pastor, né? Aqui nas perguntas não tem, mas eu queria falar também sobre os dois aspectos. Qual o papel da igreja? Vamos dizer que esse jovem está sendo quer o sagrado, né? Você está vendo, está acompanhando ele, né? Qual o papel da igreja, primeiro? E segundo, qual é o papel da igreja no sentido da parte mais da liderança? E qual é o papel da igreja corpo também? Né? Qual é o papel do corpo da igreja? Dos membros, né? Isso, dos membros. Para esse jovem que está desejando o sagrado ministério. Não só o sagrado ministério, todos os ministérios, tanto presbitério, diaconato e para quem também está aspirando presbiterato. E até mesmo em outras áreas, né? Justamente. Pai, irmão, eu vejo você com esse perfil aqui. Você já considerou isso, né? Sim. Servir, por exemplo, nas mídias da igreja. Um exemplo, Ministério né? infantil também. Perfeito. Necessita. Né? Aí eu já diria que para o Ministério Infantil a pessoa tem que entender bem de Bíblia mesmo, viu, meu irmão? As crianças porque não é nem isso, é porque você vê que grandes homens de Deus na igreja começaram servindo as crianças. Sim. Até com seus doutorados já serviam as crianças, ensinando-as, né? Sim. Eu gosto de um pastor, que inclusive o pessoal indica com a minha esposa, aí eu vou lá e escuto. Ela inclusive tem, desculpa meu amor, que por exemplo, se indicou um filme pra ela, eu quero assistir tal filme. Aí eu vou lá, escuto e assisto. Eu espero por ela, né? Ela fica... pregação da mesma forma. Tô querendo ver a pregação, eu escuto aí. Aí eu vou lá e escuto. Aí tem um pastor que é o pastor Davi Charles, não sei se você conhece. Conheço. Ele começa a pregação dele para as crianças e depois que ele começa pregando. É na igreja presbiteriana paulistana, eles fazem isso, né? Isso. Sempre ele faz isso. Eu acho muito porque a criança faz parte do culto. Então, ele começa ensinando para elas, pastoreando o coração delas, para depois falar para os demais membros. Né? Perfeitamente. Perfeitamente. Isso é um ponto muito interessante, né? Não é daqueles que somente criança tem que ficar aqui, então fica caladinho aí, fica na tua. Não, eu vou falar a língua de vocês também. E isso é importantíssimo, né? Mas, bom, o papel da igreja é fundamental. Sabe por quê? Porque a igreja no todo, aqui no todo mesmo, liderança e os membros que não têm função de liderança, né? Eles serão os facilitadores. Sim, eles serão os facilitadores para que esse irmão seja testado em diversas áreas. E aqui eu repito, não somente no ensino. Claro, vai envolver isso. O jovem aspirante. Sim, coloca esse irmão para ensinar. Coloca esse irmão para pregar. Nós podemos ver os conselhos que Paulo dá a Timóteo na primeira epístola. Paulo dá bons conselhos. E são conselhos práticos. São conselhos muito práticos mesmo. Paulo fala... Timóteo, como você deve tratar os homens mais velhos? Você vê a participação da igreja aí na vida do pastor. Como é que esse jovem se comporta então no meio da igreja? Percebe? Ele está vivendo ali. Não existe essa ideia de que, chegou um jovem aqui, vamos atualizar, né? Vamos atualizar aqui. Hoje as redes sociais estão aí e muita gente não ensina na igreja, mas ensina nas redes sociais. E há uma liberdade absoluta que a pessoa não é tolhida, né? Sim. Alguns pastores não observam que a pessoa ensina nas redes sociais. Escuta só de muito longe. O fulano ensina e ensina bem, viu? Algum irmão viu, mas o pastor não passou o filtro. Tá. Aí o pastor, beleza. O irmão ensina lá fora. Pois o irmão não é muito frequente da igreja, né? Eu vou tentar ajudar o irmão. Irmão, para você ser mais frequente na igreja, vem ensinar aqui pra gente uma vez por semana. Imagina que absurdo. A pessoa que não vive a igreja tá sendo dado um cajado para ela que tá muito longe. Não tem como pastorear ovelhas virtualmente. O que ele faz nas redes sociais é dar a opinião dele. E não é nem a opinião da igreja local. Ou mesmo na denominação. Ele não está indo nem para a igreja, mas quer ser a opinião do... Perfeitamente. Isso é perigoso. A pessoa tem que estar na igreja, tem que estar no meio do povo mesmo, tem que fazer parte do organismo.
É um órgão ali que tem a sua função. Está exercendo? Não. Será que está morto? Possivelmente. Vai trazer um morto para dentro para ensinar? Meu irmão, você quer mesmo? Você ensina, né? Não, por que você não vem congregar? Venha congregar, vamos caminhar junto. Vamos fazer um teste. Não quer testar? Vamos fazer um teste caminho junto comigo. Quer aprender? Venha. Porque aí na rede social, irmão, talvez você esteja alimentando uma ilusão, um mundo paralelo, um universo paralelo. Venha viver aqui. O papel da igreja é fundamental. Como um campo onde ele vai atuar, em primeiro lugar. Mesmo não sendo ordenado. Ou até mesmo pré-aspirante, vamos colocar nesses termos. Né? Ou talvez ele nem veja isso, mas o pastor viu. Ei, vem caminhar comigo aqui. Fundamental, esse papel de ser facilitador. O apóstolo Paulo dá a instrução. Timóteo, cuide bem dos mais velhos. Trate os mais velhos como pais. Exorte-os como pais. E as irmãs, como mães. Ele tem que cumprir o seu papel de exortar. Mas como? Na vida de todos aqui, ó. Como tratar as viúvas. Como tratar as autoridades até. Sim. Hoje em dia, muito jovem quer dar de teólogo, quer dar uma de teólogo, mas o que é que ele faz? Não, eu não concordo com esse pastor aí, não. Eu sou assim, assado na minha posição. Para mim, o dia do Senhor tem que ser assim. Para mim, os cânticos aqui estão errados. Para mim, o pastor, quando falou sobre isso, falou errado. O que é que eu vou fazer? Não. Como é o nome do irmão? Eu sou o pastor Antônio. Irmão Antônio, tudo bem? Aí já começa a diminuir. Não é mais pastor para ele. É só irmão Antônio. São sinais. O que está no coração dessa pessoa? Ele precisa conviver. Estar na igreja vai naturalmente testá-lo. Porque o ambiente onde ele vai trabalhar é ali. Você entende? Sim. Entendeu, Fábio? É aí. Então, ele tem que aprender como tratar. Agora, veja, né? Não há pastor sem igreja. E, óbvio, consequentemente, não há igreja sem pastor. Sim. Mas, como não há pastor sem igreja, como é que você vai entender que um jovem que vive mais fora do que dentro, que parece estar mais preocupado em falar do que, de fato, instruir, em fazer discípulos, e preocupado com os que o escutam, o que ele está fazendo? Incitando ódio contra alguém, contra um líder da igreja. Meu amigo, isso não é papel de crente, muito menos de quem aspira o pastorado. Sim. Você está entendendo? Sim. Agora, convenhamos, nós pastores não podemos ceder à pressão. Uma pressão exterior. Pressão fora do nosso rebanho. De pessoas que deveriam estar aqui, mas ficam falando lá fora. Como é que isso me afeta? Não deveria afetar. E muitos de nós ficamos doentes. Aí, às vezes, quando surge um jovem desse no meio da igreja, a gente chega logo silenciando, a gente chega logo com o pé na porta, um soco na cara. Aí não dá certo, né? Será que você está matando o vocacionado? É possível. Parece ser um diamante bruto. Vamos lapidar. Não quer. Aí a gente não pode fazer nada. Sim. Mas o papel da igreja é um papel de formação. E um papel como facilitadora. Liderança e igreja local. Está todo mundo participando na formação. O indivíduo não é uma ilha. Não é uma ilha. Aproveitando logo esse gancho, pastor, você acha que está diminuindo a quantidade sim, né, de fato, quantidade dos vocacionados, assim, para o envio para o seminário? Eu passei a mão aqui no microfone. Desculpa, gente. Do envio para o missionário, eu acho que sim, se a gente pegar os últimos 20 anos, acho que poucos foram enviados daqui, né, para o seminário, por exemplo. Vocacionados que foram caminhados junto, provado ali, enviados. Eu acho que está diminuindo essa... Bom, aqui eu não tenho acesso a números para, por exemplo, falar sobre nós, né? Seminário Presbiteriano. A adesão de novos alunos no Seminário Presbiteriano, por exemplo, do Norte, do Nordeste, né? Sudeste. Seria interessante fazer esse levantamento, que já deve até existir, né? Sim. Só que eu não tenho acesso aqui aos dados. Mas essa semana
É a semana mesmo. De segunda a ontem, sexta-feira, dia 31 de janeiro, nós fizemos nossa semana mundial de oração lá na igreja. Ah, porque vocês não fizeram no início do mês e tal, como todo mundo? Porque não deu. Uma questão de agenda, chocou, mas vamos aproveitar o mês de janeiro e vamos orar. Ontem foi oração pela UMP. Sim. Pela mocidade, não somente da nossa igreja, mas toda a mocidade presbiteriana e até não presbiteriana. E um dos motivos de oração que eu particularmente coloquei foi orar por novos jovens vocacionados. Na nossa igreja surgiram uns irmãos. Isso é algo que Deus faz. E eu percebo essa leitura, olhando para a história. A gente também tem que aprender a perceber alguns sinais. Eu não estou falando de revelação extra-bíblica. Estou falando de história, de realidade, do que é tangível, do que acontece, a gente testemunha. Jovens chegando e jovens vocacionados. O que a gente faz? A gente vai testando, como eu falei. Mas, outrora, isso não existia ali na igreja local. Eu falo de igreja local. Outrora isso não existia. Na nossa igreja, que tem 21 anos, nunca saiu um vocacionado de lá para o ministério. 21 anos. É pouco comparado a muitas igrejas. Comparado ao presbiterianismo aqui no estado do Ceará. É pouco tempo mesmo. É uma igreja muito jovem. Mas, ao mesmo tempo, é uma igreja que tem um potencial grande. Por quê? Porque a gente está vendo Deus fazendo algo. Novas pessoas chegando, novos irmãos casados, porém jovens, com o desejo de servir a igreja, amando o povo de Deus. Então, assim, não posso falar no todo, não posso falar, eu, Guilherme, né? Sim. Não tenho arcabouço para falar. Tá diminuindo. Forma-se pouco pastores presbiterianos mais jovens hoje, né? Outrora eu conversei com um pastor, amigo, num grupo de pastores mais jovens, bem mais jovens mesmo. Inclusive um deles é mais novo do que eu, 10 anos, porém já é pastor. E ele falou, poxa, como vai ser o futuro da nossa igreja? Eu fico pensando no futuro do meu presbitério, eu também fico pensando no futuro do meu, né? Quantos pastores jovens como eu existem no meu presbitério? Né? Nós precisamos de mais. Demais porque as igrejas onde os pastores hoje mais velhos pastoreiam, em algum momento vai ficar sem eles. Quem vai pastorear essas igrejas? Sim. Precisa de pastores mais novos. Aí, portanto, daí eu posso talvez tirar uma resposta para a pergunta que você fez. É possível que esse seja um sinal de que o número está reduzindo. Você vê poucos formados hoje em teologia, poucos irmãos aspirando, né? Mas na minha igreja local estou tendo uma experiência diferente. Eu vejo o Senhor fazendo algo. Será que o Senhor vai tirar dali talvez uns 3, 4 pastores para abençoar o meu presbitério, por exemplo? Para abençoar a igreja? Eu vou orar ao Senhor para que sim. Para que a igreja Presbiteriana Cairóis seja uma casa de profetas. Abençoando a igreja. É isso que eu desejo. Sim. Né? Sim. Não ficar limitado ali, sabe? Pensar somente no gueto. A gente tem que pensar de uma maneira mais abrangente. Com certeza. Pensar no todo. Né? Com certeza. Eu queria saber, na sua experiência, quais foram os principais erros, né? E os erros comuns que você vê que a igreja começa lidando com essas pessoas que são vocacionadas, né? Que tem esse chamado. O apóstolo Paulo fala, em 1 Timóteo 4,12, assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Vê que interessante, né? O que eu encontrei como o maior erro, mesmo com o pouco tempo que tenho trilhando já o ministério, desde formação, né? Na verdade, antes da formação, entre aspiração e propriamente ordenação e esses anos de caminhada como pastor, é o desprezar o irmão por ser jovem. Até mesmo como um pastor jovem, sabe? Ser olhado pelos outros como um pastor talvez que não tenha muito o que ofertar. Isso às vezes acontece,
Ok. Até por isso que a gente deixa um pouquinho a barba, né? O Eugene Peterson fala isso no livro Memórias de um Pastor, que ele sentou à mesa para conversar com o rabino, e o rabino olhou para ele e falou assim: Eugene, deixe sua barba crescer, as pessoas vão respeitar mais você. Ele era um pastor jovem à época, ele disse que desde que deixou isso acontecer, e até o fim da sua vida ele ia dando manutenção na barba, ele viu que surtiu efeito. E as pessoas de fato são dadas à aparência, não tem para onde correr. Por isso que o apóstolo Paulo fala: seja exemplo. Não se preocupe com o que as pessoas falarão, farão. Permaneça firme, como um bom exemplo mesmo, para todos os fiéis. Mas se possivelmente são os fiéis que vão desprezar você por você ser jovem, o que você vai fazer? Mantenha-se fiel ao Senhor. Mas um dos maiores erros que eu vi é desprezar irmãos por serem jovens. E às vezes os jovens não ajudam também. Como a gente já estava conversando no episódio anterior, né? Às vezes os jovens, e o jovem contemporâneo, ele é muito melindroso. Os jovens hoje não são formados para serem corajosos, serem firmes, serem aqueles que são o padrão, onde você vai olhar assim: rapaz, aquele irmão ali, olha, o irmão é firme e misericordioso. Que é isso? Difícil encontrar um jovem assim. Pois é. Porque estão se deixando formar mais pelas vozes contemporâneas do que pela escritura. O apóstolo Paulo fala para Timóteo várias vezes que era jovem, que não desprezem você pela sua mocidade, pela sua juventude, por você ser jovem, um jovem pastor, e que você seja firme, corajoso, exorte, respeite, seja misericordioso. Vê todas essas virtudes na vida de um irmão, um aspirante, um pastor já ordenado, né? Por isso, os jovens também hoje não ajudam, né? O que a gente precisa? A gente precisa de um bom diálogo entre eles. Agora, fato é que às vezes o que deveria se esperar da igreja é maturidade. O irmão cometeu um erro, então já não serve mais para nada. Cometeu um erro por ser jovem. Calma. Continuar formando o irmão. Vamos continuar facilitando para a vida do irmão. Mas cometeu esse erro aí significa que lá na frente pode cometer esse erro novamente. É possível, mas também é possível que não. Né? Sim. Mas lamentavelmente isso acontece. Eu mesmo já... Antes da ordenação, né? É só um dos casos, né? Foi engraçado, eu estava conversando com uma irmã em determinada situação, e estava conversando com ela sobre igreja, aconselhamento, né? Problemas da vida, as lidas diárias e tal, enfim. Aí ela estava no ambiente de trabalho dela, ela falou assim: olha, pastor, esse aqui é o pastor fulano de tal, uma igreja aqui próxima. Ele olhou para mim, aí olhou dos pés à cabeça, aí, prazer. Por que ele fez isso? Não é porque eu tava de bermuda. Eu nem tava. É porque eu era jovem. Ele já tinha cabelos brancos. Andava muito assim. Sabe? Desprezando por causa da mocidade. Ele não falou nada. Não precisava. Só na linguagem corporal você percebe. Um dos maiores erros que eu já vi no meio da igreja é esse daí. Sabe? É fazer aquele velho meme, né? Tá bom, senta lá, Cláudia. Entendeu? Tipo isso, velho. Pastor, antes da gente continuar, a gente vai dar uma pausa. Você que tá assistindo aí e tá gostando do papo aqui com o Guilherme sobre a aspiração, você que aspira, por exemplo, ao Sagrado Ministério, tem alguma alguma dessas perguntas que você tinha, né? O pastor já respondeu. A gente volta no próximo episódio.